As propriedades de componentes React nos permitem passar parâmetros na definição dos nossos componentes, como forma de parametrizar a renderização de um componente. Nesse nosso exemplo, observe que nós temos um componente props1, que ele recebe como parâmetro uma variável chamada como props. E basicamente ele faz um console log no props e ele usa o valor do props ali também para renderizar o código JSX associado a esse componente. Esses parâmetros que são recebidos na função do nosso componente são identificados dentro do React como propriedades passadas para um componente. A atribuição desses valores ela é definida dentro da execução dos componentes, dentro do JSX, como se fossem atributos passados na definição do nosso componente. Nesse nosso exemplo, observe que nós temos também agora um componente chamado Parent Component, que é como se fosse o componente pai do nosso componente props1. E observe que na definição do JSX desse componente Parent Component, nós chamamos o componente props1 e observe que nós passamos dois atributos dentro da chamada JSX com o nosso componente props1, o atributo v e o atributo k, sendo o atributo v passado o valor fixo ali com uma string e o valor do nosso segundo atributo, o valor k, com uma expressão React que contém uma referência ao valor da constante dentro do nosso parent component, né, com o valor do x igual a 2. Ambos os valores, ao executarmos esse componente, ambos os valores eles seriam recebidos como parâmetros dentro da renderização, dentro da execução do nosso componente props1, sendo que eles seriam passados dentro do objeto props, passado como parâmetro, como se fosse um objeto de chave valor, contendo esses valores e sendo recuperados dentro da execução do nosso componente. Esses valores, a princípio, dentro do nosso componente props1, eles seriam renderizados no console log ali, né, do props, e o valor da propriedade k seria renderizado dentro desse nosso componente, dentro do div que seria gerado por ele. Um outro cenário de utilização do props é que frequentemente nós podemos fazer, com o uso de props, nós podemos instanciar múltiplos componentes, utilizando a mesma chamada, só que passando diferentes atributos para ele, de forma que nós podemos reaproveitar código. E existem outros cenários que estão relacionados ao ciclo de re-renderização do nosso componente React, fazendo uso, por exemplo, de estados que são passados como parâmetro em propriedades para outros componentes React. Nesse exemplo, observe que nós estamos fazendo uso do nosso componente props1 de novo. No entanto, nós atualizamos a implementação do nosso componente parent component, sendo que dentro desse componente nós agora inicializamos um estado x com um valor inicial de 0. Dentro desse componente parent component, ao executarmos esse código, a princípio seria definido esse estado dentro do componente parent component, e ao chamarmos a função de clique dentro desse componente, seria atualizado o valor de estado desse componente para o valor de 1, né? Fazendo feito um incremento dentro desse estado do componente do pai, do parent component. Ao termos essa atualização do estado dentro desse componente parent component, seria disparada uma re-renderização do componente parent component, seguindo todo o ciclo de vida do componente React com o uso de estados, como nós vimos nos nossos exemplos anteriores. Dessa forma, a renderização desse componente seria atualizada na interface do usuário, e isso dispararia por padrão ao atualizar esse componente, né, ele seria identificado que o estado que foi atualizado, ele também seria passado como uma propriedade para o componente props1. Como houve uma atualização do valor dessa propriedade sendo passada como parâmetro para o componente props1, também seria disparada uma re-renderização do componente props1 meio que de tabela. E dessa forma, ao ser atualizado o componente props1, ele identificaria que houve uma atualização do valor de propriedade do valor de k, e isso dispararia uma atualização, uma re-renderização desse componente na interface do usuário.
O uso de props, a princípio, ele está associado também ao ciclo de vida do componente React, e então, atualizações e valores de props sendo passados para outros componentes disparam re-renderizações desse componente na aplicação. Existem outros cenários sobre o uso de props que envolvem, por exemplo, o uso de chamadas de callback. Considerem esse exemplo de código que eu estou apresentando para vocês. Nesse exemplo, nós temos o nosso componente parent component, com uma definição de um estado, de uma função que atualiza esse estado, e esse parent component ele faz uma referência a um componente props2, e ele passa para esse componente props2 diferentes valores de propriedades dos componentes React. Observe, por sua vez, que o componente props2 ele recebe essas propriedades passadas como parâmetro para ele e faz uso dessas propriedades dentro desse componente que renderiza basicamente um botão na interface. O que é importante observar inicialmente dentro desse nosso código é o componente parent component ele passa múltiplas propriedades para o nosso componente filho, né, que é o componente props2. Quando nós fazemos uso de múltiplas propriedades dentro de componentes React, é frequente nós utilizarmos a funcionalidade do ES6 de extração, de descompressão de objetos nomeados. Observe nesse cenário, então, que nós estamos extraindo as propriedades que vão ser utilizadas pelo nosso componente props2, utilizando o ES6. E um outro ponto que é importante observar é que uma dessas propriedades, que é a propriedade de callback, que é passada para o componente props2, ela faz referência a uma função definida dentro do escopo do componente parent component. Esse cenário ele serve para ilustrar um exemplo em que nós podemos passar também como valores de propriedade funções complexas para os componentes filho, como parâmetro. E, por sua vez, essa função passada como parâmetro, observem que ela é utilizada dentro do componente props2 na função de clique desse componente. Nesse cenário especificamente, ao executarmos esse código, observem que inicialmente nós temos um estado definido dentro do componente parent component, definido com valor de 0, e nós renderizamos o nosso componente props2, sendo que esse componente props2 ele simplesmente vai ter um botão para ser clicado ali. Nesse exemplo, especificamente, ao clicarmos no botão definido dentro do nosso componente props2, observe que nós fazemos uma chamada à função de callback, sendo que a função de callback ela é uma função que foi passada como uma propriedade para o nosso componente props2, que referencia uma função definida no escopo do nosso componente parent component. Dessa forma, ao clicarmos no botão, seria chamada a nossa função dial do nosso componente pi. Lembrando que o botão ele é definido dentro do componente filho. Esse componente filho ele chama a função do componente pi. Essa função do componente pi ela dispararia uma atualização do estado no componente pi, gerando uma atualização do componente pi, já dada a atualização do estado. E por sua vez, essa atualização do componente pi dispararia uma atualização do nosso componente filho por tabela, por causa do uso das propriedades dentro do nosso componente React. Um último cenário de uso de propriedades envolve o uso da propriedade children. Nesse cenário, observe que nós fazemos uso nós estamos chamando um componente prop3, passando com uma propriedade para ele com title igual o valor da expressão ali enviando props. Observem também que dentro da definição do nosso componente prop3, nós inserimos múltiplas marcações em formato JSX, sendo que essas marcações determinam um simples código HTML, que poderia conter outros componentes ou outros códigos JSX inseridos dentro do nosso componente prop3, dentro da definição desse nosso componente prop3. Esses valores passados dentro da definição do prop3, eles podem ser passados podem ser interpretados dentro do nosso componente prop3 por meio de uma propriedade passada como padrão com o nome de children. Observe que o nosso componente prop3 ele faz uso inicialmente da propriedade title passada como parâmetro na definição, na instanciação desse nosso componente.
E ele também faz uso de uma propriedade children passada como parâmetro. Essa propriedade children, a princípio ela é sempre passada, né, dentro da propriedade, ela de forma implícita na instanciação dos componentes. E nesse exemplo especificamente, essa variável children, ela estaria fazendo referência justamente a todos os elementos HTML que nós inserirmos dentro do nosso componente JSX na instanciação do nosso componente seguindo o formato do React.